Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina, estratégia e governança. Olá, pessoal. Então, dando continuidade ao conteúdo da semana 3, a gente vai falar dos subsistemas de desenvolvimento e entrega, uma vez que o subsistema de direcionamento a gente falou na videoaula anterior, né? Então, na videoaula anterior a gente tratou a respeito do subprocesso de direcionamento, que basicamente trata de planejar e exercer um controle de alto nível sobre a TI. No estúdio da Univesp, a professora Bruna Avelhan está atrás de um púlpito e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora em uma projeção em um plano mais aberto do estúdio. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula: Subsistemas de TI, Desenvolvimento e Entrega. Está se ocupando, lembra do que eu falei, da gestão da demanda, do que vem de requisição de pedido, tá? Isso a gente já viu na aula anterior, na videoaula anterior. Nesta videoaula, a gente vai abordar, então, a sequência: desenvolvimento e entrega. Então, qual é a função do subprocesso de desenvolvimento? Ele tem a função de conceber e construir soluções, tipicamente com auxílio dos processos de gerenciamento de projetos. Eu não vou enfatizar a metodologia de gerenciamento de projetos nesta disciplina, porque não está dentro do escopo, mas como a gente está vendo aqui, isso são métodos que são muito úteis na parte da TI, né, na área de TI. Garantindo, então, a qualidade e o gerenciamento de configuração, tá, de aplicações e dos sistemas de forma geral, a fim de mitigar riscos, porque a gente está tentando entregar serviços, automatizar, garantir que eles estejam à disposição a hora que os clientes ou os usuários vão utilizá-lo e, obviamente, que este seja um processo seguro, um ambiente seguro, que o cliente, de forma mais enfatizada, se sinta confortável, entendendo o que está acontecendo dentro lá da aplicação, para que ele consiga fazer o que é proposto, né? Então, aí a ideia é mitigar os riscos do subsistema de desenvolvimento, para a gente não ter, né, aplicativos ou resultados que sejam, né, questionáveis, ou que deem muito problema, que tenha depois que você gerenciar muito incidente, tá? Quais são as questões norteadoras nesse subsistema, tá, de desenvolvimento? Então, quais são os serviços ou sistemas que a gente precisa melhorar? Porque, normalmente, a gente não vai, de um dia para o outro, radicalizar e mudar completamente as coisas. O que a gente faz é uma melhoria progressiva, continuada, no desempenho de aplicações ou de sistemas de informação já existentes. Que sistemas usam determinado elemento de dados? Mais uma vez, é preciso entender que a TI, ela tem recursos que são compartilhados para diversos ou sistemas de informação ou aplicações que vão atender diversos clientes ou usuários, tá? E qual o nível corrente de mudanças nos meus subsistemas? Como eu falei, a gente não muda, né, a cada 6 meses, mas a gente pode entender ou planejar ou compreender que a dinâmica do mercado é assim e entender quando que a gente esgota, né, uma concepção de uma aplicação ou de um sistema de informação e a gente precisa mudar radicalmente. Então, a gente vai ter um esforço maior, não é apenas ir incrementalmente melhorando o desempenho, tá? Então, para a gente começar, assim como no subsistema de direcionamento, a gente tem os níveis, né? Então, o nível empresarial, associado ao contexto para a área de desenvolvimento, está preocupado em executar as atividades de acordo com o que foi autorizado lá na área de direcionamento e com as diretrizes de governança expedidas pelo direcionamento. A funcionalidade principal é a construção de soluções, né? Então, não cabe ao direcionamento inventar a roda ou, enfim, né? A demanda já chegou. O que você precisa é arquitetar, combinar os recursos, tá? E conceber um projeto para ser executado.
tá? No nível empresarial associado à governança de TI, a preocupação aqui é de um sistema de medição de desempenho e de objetivos de controle que alcance objetivos desejados, né? Tem a ver com entender quais são os requisitos e que nível de desempenho espera-se com aquela aplicação, ou de confiabilidade, ou de estabilidade, tá? Enfim, pode variar bastante. Então, nesse sentido, a gente precisa ter objetivos de controle, tá? Porque a gente está saindo de entender o que a demanda quer, entender o que a gente consegue fazer com os recursos que a gente tem, para arquitetar como que vai ser a combinação, tá? Então, o que eu falei até agora é direcionamento, desenvolvimento, é como a gente vai fazer essa combinação de recursos. E aí você precisa garantir que tenha uma coerência, tá? Então, por isso a necessidade dos objetivos de controle. Investigar e identificar as causas dos riscos que podem gerar a degradação dos indicadores de desempenho. Então, você não vai controlar absolutamente tudo, tá? É impossível, né, a gente conseguir fazer gestão com uma quantidade inúmera de objetivos de controle, mas então enfatizar aqueles que podem ter um impacto muito grande no desempenho lá quando o usuário tá se utilizando do serviço. No nível de processos, né, então a gente tem 4 processos no subsistema de direcionamento. Gerenciamento de projetos, como eu comentei, né, que ele é o que tem maior relevância. Concepção e construção de soluções, né, então a demanda chega, o direcionamento diz vamos fazer, e aí você vai olhar no desenvolvimento, você vai olhar o que chegou, o que eu tenho, como é que eu vou fazer o meu plano de combinar esses recursos para entregar algo relevante, algo que atenda o que foi pedido, tá? Concepção e construção de soluções, garantia de qualidade e gerenciamento de configurações, tá? No slide intitulado Nível Processos, o trecho lido pela docente e a referência a BETS 2007. Então, o desempenho, tá, tem a ver com você conseguir solucionar alguma demanda ou conseguir ter uma forma, um mecanismo de resolver aquele problema ou entregar aquilo que se deseja, mas entregar sempre, entregar no padrão desejado, né? Então, é o que a gente chama de garantia da qualidade. Então, garantir que funciona bem hoje, amanhã e depois de amanhã, né? E gerenciamento de configurações, tá? Porque, o que eu falei, normalmente a gente tem uma melhoria continuada das aplicações e do sistema de informação. Então, você precisa entender como que está combinado, como que estão combinados os recursos, como que estão configurados, em que modo estão, como se usa, né? Esse tipo de aspecto. Com relação, então, ao gerenciamento de projetos, ele vai apoiar a aplicação de conhecimentos, habilidades e técnicas na elaboração e na execução de atividades que buscam atingir um conjunto de objetivos pré-definidos, tá? Então, é uma combinação, por isso que é o mais importante, tá? De conhecimento, de habilidades e de técnicas para conduzir um projeto e entregar algo que consiga ser executado. No nível da implementação, tá? A gente, então, no subsistema de desenvolvimento, você, de novo, vai precisar considerar os recursos que você tem para executar essas atividades. Assim como no de direcionamento, a gente trata de gestão de pessoas e de sistema de informação e suporte, né? Então, quando a gente fala de gestão de pessoas, é preciso que a equipe tenha um domínio em gerenciamento de projetos, compreenda, né, os ciclos de desenvolvimento de software, que a gente vai ver um pouco melhor lá para frente, e gestão de processos, tá? Para a gente conseguir entregar sempre num padrão, com uma unidade, rapidamente, tá? Sistema de informação e suporte, a gente está tratando, então, de sistemas de gerenciamento de projetos e de requisitos, tá? Os requisitos são o que é a grande sacada dessa aplicação, o que a gente precisa ver, quais são os objetivos de controle que a gente tem, né? Então, muito associados aos requisitos do que está se demandando. Sistema de gerenciamento de configuração de hardware, software e outros, tá?
que é, mais uma vez, essa fase é a fase de conseguir arquitetar, organizar recursos que são de tecnologia pura, né? Hardware, software, capacidade de gestão, de atuação em equipe e competências da equipe, tá? Então, com isso a gente fecha, tá? E a gente entra, então, no subsistema de entrega. O subsistema de entrega vai executar a implantação dos projetos. Então, se o projeto chega redondo, é mais fácil de entregar, de fazer a execução e a operacionalização. Se chega com problemas, vai ser mais difícil, né? Mais uma vez, eu estou enfatizando aqui que a gente precisa ter um funcionamento bastante sinérgico entre todos os 3 subsistemas para que a TI consiga ter um bom desempenho. Então, a entrega executa a implantação de projetos desenvolvidos e administra o catálogo de serviços. Catálogo de serviços quais são os serviços que a TI oferece, tá? Gerenciando todos os sistemas de informação, suporte, equipamentos em operação, bem como programas de manutenção. A ênfase na entrega é muito de garantir que a operação funcione de maneira estável, previsível e num padrão desejado, tá? Que suporta, então, os sistemas e equipamentos. Por exemplo, a operação de centros de armazenamento de dados, suporte ao usuário, helpdesk, serviço de e-mail, entre outros, né? Então, a preocupação é que a gente tenha menos incidentes. E se houver incidentes, a gente consiga rapidamente solucionar e adequar e não gerar insatisfação ou problemas para o usuário. Quais são as questões norteadoras, tá? Como eu estou consumindo os meus recursos, porque é importante pensar, que eu já falei anteriormente, as aplicações competem por recursos, tá? Consome lá capacidade de processamento, de armazenamento de dados, né? Então, a gente precisa olhar, a gente tem condição, estrutura para manter o catálogo de serviços em um desempenho que se espera, né? Então, como eu estou consumindo meus recursos? Qual o status operacional e as tendências dos sistemas, né? Como as métricas de incidentes e problemas se relacionam com as atividades de mudança, né? Porque muitas vezes quando uma coisa muda, é natural que tenha mais problemas ou maior interação do usuário no sentido de não estou entendendo, não está funcionando, não está dando certo, está travando, né? Então, fazer esse monitoramento e muitas vezes o problema não vai estar exatamente na fase no sistema de entrega, mas pode estar no desenvolvimento ou até mesmo no direcionamento, tá? Pensando então nos níveis, né? Mais uma vez, o nível empresarial associado ao contexto. Nesse subsistema de entrega, a gente vai estar falando do portfólio de serviços, que então é o conjunto completo de serviços que vão ser gerenciados e é usado para gerenciar todo o ciclo de vida de todos os serviços. O ciclo de vida é basicamente o tempo útil de vida e de operação de uma aplicação, de um aplicativo. A gente vai entender também melhor o gerenciamento do ciclo de vida lá para frente da disciplina, tá? E dentro desse portfólio de serviços, a gente tem então serviços em espera, que são propostos, são serviços propostos ou que estão em desenvolvimento, o catálogo de serviços, que estão disponíveis ou já estão em processo de produção, ou seja, vão ser concretizados em breve, e serviços descontinuados, porque muitas vezes os serviços descontinuados, obviamente, não vão agregar novos usuários, mas muitas vezes os usuários antigos que estavam utilizando aquele serviço descontinuado vão precisar de algum tipo de assistência durante algum tempo, por exemplo, tá? Então, isso também é importante de ser considerado no subsistema de entrega para a gente garantir o bom desempenho da TI. A entrega, então, tipicamente desenvolve as atividades de acordo com as diretrizes de governança, do direcionamento e as soluções desenvolvidas pelo desenvolvimento. Tá vendo? A gente, o que eu comentei, né? Que eu comentei anteriormente, né? Você tem que olhar se a sua conduta está de acordo com o que a TI e a governança corporativa em mais ampla, pensando numa amplitude maior, né? Orienta, tá?
E as soluções desenvolvidas pelo desenvolvimento. Na parte de entrega, não cabe questionar aspectos essenciais ou que modificam completamente um projeto, mas sim fazer a operação daquilo, tá? Então, a ideia é atender ao projeto. No nível empresarial, lidando com a governança de TI, dentro do subsistema de entrega, a gente vai tratar, então, da utilização de um sistema de medição de desempenho e de objetivos de controle para o alcance das metas e resultados desejados. A ênfase aqui é completamente associada à governança de TI, está tendo alinhamento do que eu esperei, da diretriz que eu dei ao que está sendo executado, por isso que a ênfase é completa a aspectos de métrica e controle da operação, tá? No nível de processos, né? Então, com relação ao subsistema de entrega, possui alguns processos, né, que são importantes. Gerenciamento de liberações, né, de soluções, gerenciamento de mudanças na produção, que pode mudar processo ou formas de condução, atendimento das requisições de serviço que podem chegar por parte do usuário, tá? Manutenção de serviços operacionais que garantem a estabilidade e o padrão de qualidade e de desempenho das aplicações dos sistemas de forma geral. Resolução de incidentes e problemas e gerenciamento de itens de configuração, que aí a gente, na verdade, é algo que a gente evita que exista, mas sempre vai existir, então você tem que ter um processo para acolher e para tratar desse problema e solucioná-lo, tá? A funcionalidade principal da entrega é a operação e manutenção de serviços, né? Como o próprio nome diz, entrega, então você operar bem e você operar bem sempre, né? Que é a manutenção. A gente olha, obviamente, o princípio da melhoria contínua. Eu vou enfatizar esse princípio de melhoria contínua quando a gente tratar de modelos ou frameworks de governança de TI e também de gerenciamento de serviços de TI. Mas a melhoria contínua, grosso modo, né, é a gente continuamente ter capacidade de melhorar nosso desempenho. Isso faz porque o cliente não... as vontades do cliente ou as vontades da empresa, as demandas da empresa, elas não são estáveis, elas podem mudar, se modificar e muitas vezes as exigências vão aumentando. Então, você precisa continuamente ir melhorando seu desempenho para que atenda a expectativa do seu usuário ou do seu cliente. Por fim, no nível de implementação, né, do subsistema de entrega, a gente vai tratar mais uma vez da questão de gestão de pessoas e sistema de informação e suporte, tá? Então, o nível de implementação com relação ao subsistema de entrega vai se preocupar com o domínio dos produtos e ferramentas que suportam um portfólio de serviços, é o bom conhecimento dos produtos e dos serviços que a gente entrega, tá? Que aí você tem mais capacidade de resolver problema ou de garantir a boa qualidade deles e funcionamento deles. O que eu acabei de falar, né? Gestão de processos e da qualidade. É muito importante gerenciar processo e por isso que também a ênfase em métricas, tá? E entender se a gente está atingindo a qualidade, o desempenho esperado ou melhorando esse desempenho. E sistema de informação e suporte, é importante então contar com sistemas que permitam automatizar as atividades de entrega, tais como subsistemas de gerenciamento de mudanças, de disponibilidade, de incidentes e problemas, de requisição de serviço e de itens de configuração. A ideia é a gente conseguir planejar, prever quais são os caminhos a serem feitos quando a gente tem que gerenciar mudança, quando a gente tem que colocar um serviço disponível e mantê-lo disponível, como que a gente faz para resolver incidentes e problemas, né? Como a gente recebe requisição de serviço, né? Que aí quem recebe, né, do usuário diretamente, né? Porque na parte do direcionamento a gente está conversando muito com a alta administração da empresa, né? Aqui a gente está conversando com o usuário, né? Então, como é que você recebe isso? E também a parte mais técnica, né? De itens e configuração dos itens que são importantes para a entrega e para operação dos serviços e garantia da qualidade do padrão de desempenho.
Com isso, a gente fecha, tá? Essa parte de análise interna de como a TI funciona, entendendo, então, os 3 subsistemas. E na aula, na próxima semana, então, a gente vai entrar em modelos, tá? De melhores práticas, um modelo de melhores práticas para a governança de TI. É isso. Obrigada. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges. Diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição. Núcleo de Acessibilidade Flicts. Roteiro, Elisa Amaral. Revisão, Cláudia Guarnieri. Consultoria, Lara Souto. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Valéria Grilo.